Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Mayara Vasconcelos. Ela é advogada, faz parte da equipe da SVA, Souza Vasconcelos Advogados, e a gente vai falar sobre saúde mental e INSS. É isso mesmo, vamos entender um pouquinho dessa dupla que não parece, funcionando muito bem. Mayara, seja muito bem-vinda, prazer conversar com você. Olá, Carlos, prazer é tudo meu. Gostaria até de agradecer mais uma vez por trazer um tema tão importantíssimo aí para a nossa sociedade, para o trabalhador em especial. A saúde mental é hoje um dos maiores motivos de afastamento no trabalho em diversos segmentos, e é por isso que a gente trouxe para cá. Para a gente conseguir entender essa questão, queria que você explicasse para quem está em casa o que é o INSS e o que é esse pedido de auxílio-doença, para a gente começar a entender o assunto. Bom, primeiramente o INSS, ele é uma autarquia, né, uma instituição criada justamente para ser a reguladora do seguro social. Muitas pessoas não sabem disso, mas o seguro social é uma garantia constitucional para todo cidadão, né? E principalmente para o trabalhador. Então, o INSS ele tem uma figura importantíssima aí nessa relação de emprego, que ele é a autarquia, ele é a instituição pública que faz a avaliação para ver se a pessoa está elegível para receber o seguro social, dentre eles, né, o auxílio-doença, que é destinado para aqueles trabalhadores que têm a sua capacidade de trabalho ou desenvolver a sua atividade normal por conta de uma doença, uma enfermidade, um acidente. Isso faz com que ele se afaste das suas atividades mais comuns, né? Tanto de trabalho quanto do seu dia a dia. Perfeito. Para o trabalhador que está assistindo a gente, se eu estiver equivocada, você me corrija. Em via de regra, ficou doente até 15 dias, a obrigatoriedade do cuidado, né? Quem vai pagar a conta desse trabalhador é a própria empresa. A partir de 15 dias de afastamento, seja por qualquer motivo, e a gente vai discutir agora as questões de ordem emocional, né, da saúde mental, essa vira uma responsabilidade do INSS. Tô certa ou tô errada, doutora? Exatamente, Carlos, você está certíssima. Essa questão do período da incapacidade, ela é importante para definir, né, quem vai custear esse período em que o trabalhador estiver incapacitado. E aí, quando eu falo do trabalhador, eu não estou falando só daqueles que têm carteira assinada, eu estou falando de qualquer contribuinte que esteja vinculado ao INSS. Se a incapacidade dele foi superior ao 15º dia, ele tem o direito de requerer esse benefício junto à autarquia previdenciária, junto ao INSS. Então, isso Maravilha. vai alcançar outros aí também que estão nos assistindo, né? Então, é para qualquer um que esteja vinculado, seja segurado do INSS, seja ele trabalhador de carteira assinada, seja ele o microempreendedor, o MEI, aquele que paga o carnezinho, todos esses estão acobertados e podem pleitear o auxílio-doença. Maravilha. Quando a gente quebra um braço, uma perna ou coisas do gênero, em que isso é muito perceptível fisicamente, né, visível, a gente sabe que tem o atestado e aí, ótimo, legal. Quando as coisas são da ordem do emocional, em via de regra, esse diagnóstico é mais complexo. Contudo, a gente vai ter que dar entrada, parece que de uma mesma forma, que é a entrada da solicitação do auxílio-doença. E aí eu queria saber se o trabalhador que está assistindo a gente, o que ele deve fazer para dar entrada nesse pedido de auxílio-doença. Bom, Carla, primeiramente ele tem que ter em mãos toda a documentação clínica dele. Quando eu falo clínica, são exames, receituários, o próprio laudo médico. E aí você deixou bem claro assim, quando é algo perceptível, quando eu sofro um acidente, eu tenho uma lesão, e aí é demonstrar, por exemplo, que eu não consigo me locomover com facilidade, isso se torna mais fácil, né, para avaliação. Mas, de qualquer forma, independente da doença, é exigido um atestado médico, né, uma informação que indique o estado de saúde daquele trabalhador ou contribuinte. Então, é indispensável um laudo médico que conste a doença que a pessoa está cometida ou lesão, que conste o CID
que a identificação, né, internacional daquela doença é obrigatório constar, e o médico que subscrever aquele atestado, ele ainda tem que indicar o período de estimativa daquela incapacidade. Então, ele pode colocar, por exemplo, período superior a 30 dias, período superior a 90 dias, ou até mesmo colocar período indeterminado. E quando é indeterminado, é porque não se tem previsibilidade de quando aquela incapacidade vai cessar. Mas, independente se ela for de longo ou curto prazo, tem que constar essa estimativa de tempo também. Então, eu, em posse dessa documentação, do laudo que informa a natureza da minha incapacidade, dos exames, do receituário, eu tenho que me solicitar junto ao INSS esse pedido de auxílio-doença. E aí, se você me permite, Carla, nós estamos habituados a falar auxílio-doença, e depois teve alteração da reforma previdenciária, o INSS ele está chamando esse benefício de um outro nome, é benefício por incapacidade temporária. É a mesma coisa, só mudou a nomenclatura. Então, às Olha, não vezes a mudou nem na pessoa... internet ainda, porque eu procurei em vários lugares, li vários artigos sobre auxílio-doença e não li em lugar nenhum esse nome novo. Porque, na verdade, foi introduzida essa nomenclatura com a reforma da emenda constitucional trazida em novembro de 2019. Então, ainda não colou, né, Não esse colou. nome, mas todos nós estamos habituados ao auxílio-doença. Eu estou trazendo para o nosso telespectador essa outra informação, porque pode ser que ele utilize aquele aplicativo do meu INSS e lá não esteja auxílio-doença, esteja auxílio por incapacidade temporária. E, às vezes, ele não sabe o que pedir, né? Então, esse seria a nomenclatura utilizada atualmente para esse tipo de benefício. Assim como a famosa aposentadoria por invalidez deixou de ter esse nome e passou a ser a benefício por incapacidade permanente. Né? É a mesma coisa, só mudou a nomenclatura. Maravilha, mas se muda o nome e a gente não sabe qual é o nome novo, não vai conseguir fazer a solicitação de forma correta. E aí eu continuo. Você falou que é pelo aplicativo Meu INSS que o trabalhador pode dar entrada à Ele, solicitação dessas letrinhas novas, que eu já esqueci de novo, tenho que escrever, mas para pedir ele essa solicitação? Até essa questão da nomenclatura, Carla, por exemplo, não vai dificultar muito o trabalhador ou contribuinte quando ele faz a solicitação pelo 135, né? Se ele está vinculado a alguma empresa, normalmente a própria empresa ela se organiza para dar entrada no pedido do auxílio-doença do empregado. Agora, aqueles que às vezes na empresa, uma empresa pequena, não tem muita habilidade em relação a isso, ou seja, um contribuinte individual, ele mesmo vai ter que fazer essa solicitação direta ao INSS. Então, ele pode utilizar a internet pelo site do Meu INSS, ele pode utilizar o aplicativo no celular, o aplicativo também chamado Meu INSS, ou então ele pode ligar para o número 135, ele vai ser atendido por um funcionário do INSS, ele vai solicitar, então, ali o pedido do auxílio-doença, né, do benefício por incapacidade temporária. E quando ele fizer o registro pelo telefone, a própria atendente vai agendar uma perícia médica. Se ele fizer pelo aplicativo, ali o próprio sistema, no final do atendimento, no final do passo a passo do aplicativo, vai indicar a ele a data da perícia. E quem vai marcar é o próprio INSS, de acordo com a disponibilidade da própria agenda de perícias daquela região. E isso me incomoda muito, Carla, quando eu falo marcação de perícia, Era. porque aqui na região serrana nós temos aí um período de estimativo para aguardar a perícia de 10 a 15 dias. Mas tem regiões aí no Brasil que demora 7, 8 meses. E eu falo, por exemplo, da região mais no sul de Minas, cidades bem do interior, a gente vê a dificuldade de ter profissionais habilitados ao INSS, médicos, para realizar as perícias, né? E um ponto que eu gostaria até de compartilhar com você, um ponto positivo em relação até mesmo à reforma da Previdência, que trouxe no bojo da sua legislação a possibilidade de se manter aquela análise da condição clínica do trabalhador pelo laudo, pelo documento, sem ter a necessidade de perícia. Não são todas as agências no Brasil que estão adotando a perícia somente pelo documento, boa parte estão mantendo a perícia presencial, mas tudo indica que com o tempo isso vai se tornando mais habitual, e foi uma forma, na época da pandemia, de não parar com as perícias, embora a gente sabe que foi drástico isso, muitas pessoas tiveram benefícios cortados por essa falta de habilidade do próprio sistema do INSS,
mas tudo indica que, tendo um progresso aí, pode ser que a pessoa consiga ter a avaliação clínica dela sem necessariamente estar com o perito do INSS presencialmente, tá? Mas é algo que a gente aguarda, ansioso que funcione e que traga para o nosso trabalhador um conforto. Mas hoje o usual é você, depois de marcar a perícia, comparecer na agência do INSS designado com a sua pastinha, com o seu laudo, o receituário, tudo que envolva aquela situação que você estiver vivendo, você tem que comparecer ao INSS para que o perito lá faça a avaliação. Perfeito. E uma outra crítica que a gente faz, a gente vê que tem a nossa realidade, é que quando nós quebramos o braço, eu vou no ortopedista, eu vou no médico especializado para aquela minha situação. Quando o INSS ele me designa para o perito, por ele ter carência de funcionários especializados, eu posso ser analisada, por exemplo, se meu braço está quebrado, por uma pediatra. E isso dificulta muito na análise clínica, às vezes, de reconhecer a incapacidade do trabalhador. Como o nosso tema hoje é de saúde mental, eu Exato. estou trazendo um exemplo bem esdrúxulo em relação a quebrei o braço e a ser E vou numa atendido por uma pediatra. pediatra, não estou tirando o glamour da Médico. especialidade do médico, mas não tem aquela especialização para, às vezes, diagnosticar uma doença que é tão silenciosa como as doenças mentais. E aí, quando eu falo da doença mental, não é só aquela pessoa que tem uma doença que tire dela o discernimento completo da realidade, são aquelas pessoas que às vezes precisam estar internadas para ter um acompanhamento mais incisivo. Mas nós temos, por exemplo, doenças incapacitantes que não são fisicamente visíveis, por exemplo, a própria depressão, que tem afastado inúmeros trabalhadores dos seus postos de trabalho. Nós temos, por exemplo, níveis de esquizofrenia, em que a pessoa ela pode não ser totalmente alheia à realidade, mas ela tem alguns graus de dificuldade de compreender, por exemplo, onde ela está, o próprio síndrome do pânico, em que a pessoa estando no ambiente de trabalho, ela começa a ter níveis de ansiedade ao ponto de ter uma crise. Então, assim, isso tudo é muito silencioso. Em 10 minutos de conversa, você não consegue, às vezes, diagnosticar uma pessoa que esteja, às vezes, até com uma depressão grave. Então, é uma questão muito prejudicial para o próprio trabalhador quando a gente coloca esse engessamento da análise pericial. Você chega lá, leva o seu laudo, e às vezes o perito que vai te atender, ele não tem a especialidade para te diagnosticar ou até mesmo indicar que você sofre daquela doença mental. E aí, quando eu falo mental, não é pejorativo, é por ser uma questão emocional que não está muitas vezes visível. Tá? Então, é um ponto que a gente tem muita preocupação quando o trabalhador vai fazer a perícia junto ao INSS. Perfeito. Eu acho muito importante você falar isso, porque além né, o nome do momento é burnout, que é quando você tem todos esses indícios de depressão, de fadiga, de crise de ansiedade, e ela está diretamente relacionada à sua atividade laboral. Você pode estar ótimo para poder fazer a janta em casa, quando você chega, você já está fora do trabalho, mas tem um processo de doença envolvida com relação às ordens profissionais. E aí, quando a gente fala dessa perícia e desse tempo que em Petrópolis você trouxe esse dado tão importante para a gente aqui está razoavelmente adequado conseguir marcar uma perícia. Falou também da importância desse indivíduo, do trabalhador, levar toda essa documentação que ele já tem, afinal de contas, ele já está afastado do trabalho e a empresa entendeu essa documentação médica dele, o que precisa agora é dar continuidade por meio do INSS. E aí a questão a perícia, ela pode dizer, você não precisa do que era auxílio-doença e agora tem um novo nome, que eu ainda não consegui decorar, ela tem esse direito, essa capacidade, esse é o trabalho dela de avaliar para sim, para sim e para não, e o que pode ocorrer com esse trabalhador quando é lhe negado o auxílio-doença? Bom, Carla, como todo sistema, o INSS também tem suas falhas. Então, ao ser submetido a uma perícia, como nós levantamos essas situações críticas, né, de atendimento,
O certo, o próprio trabalhador pode ser negligenciado e não ter a atenção devida do próprio INSS. E quando ele chega para ter avaliação, o médico fala: não, você está apto a retornar à sua atividade. Aí eu estou falando, por exemplo, daquela costureira que tem hernia de disco e ela tem que ficar 9 horas numa máquina, ela não consegue. E quando ela chega para um perito para fazer avaliação, ele não tem, digamos, o discernimento de entender que para ela ficar 9 horas enquanto ela está no tratamento da coluna é algo insuportável, ela permanecer sentada. Então, essa falta de sensibilidade em alinhar a incapacidade do trabalhador com a atividade que ele desempenha é gritante. Então, às vezes, o próprio médico, não só pela falta da especialidade do que ele está analisando, pode ser também que ele não tenha sensibilidade da realidade daquele trabalhador. E aí, no caso, quando o trabalhador se depara com uma negativa da perícia médica do INSS, o próximo passo, infelizmente, é bater as portas do judiciário. Eu falo infelizmente não é porque o judiciário não esteja apto a receber, é porque é triste a gente ter que chegar ao ponto de solicitar à justiça algo que seria direito do próprio trabalhador, mas ele tem o amparo de solicitar junto à Justiça Federal, né, a revisão desse ato de indeferimento. E, claro, lá ele irá passar por uma nova perícia médica, por uma nova avaliação de um outro médico. Um ponto favorável em relação às ações judiciais, Carla, é que na designação do perito judicial, ele é um perito normalmente afeito à área que ele vai avaliar. Então, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental, quem vai avaliar, por exemplo, esse trabalhador na vara federal vai ser um psiquiatra. Então, o juiz ele vai ter esse cuidado de designar alguém especializado para poder fazer essa avaliação. É claro que cada caso é um caso, e aí vai demandar uma análise específica. O que a gente batalha como advogado é que, por ser cada caso um caso, é que pelo menos se tenha a atenção devida em relação a todo o histórico clínico daquele paciente, todo o histórico clínico daquele trabalhador, para que ele não seja negligenciado, tanto na fase administrativa junto ao INSS, quanto na fase judicial. Então, por isso que quando o cliente, né, ou até mesmo o trabalhador, ele vai fazer a perícia, normalmente o advogado ele tem um cuidado de mandar uma quesitação. O que é uma quesitação? São perguntas direcionadas ao perito, para que o perito avalie não só a condição clínica, mas faça o link daquela condição clínica com a atividade desempenhada pelo aquele trabalhador. Porque, às vezes, por exemplo, para mim, que eu tenho uma atividade que eu passo quase 8 horas sentado, dependendo ter um problema no meu dedo, pé, não vai influenciar porque eu passo sentado. Mas uma pessoa que está na linha de produção e fica o dia inteiro em pé, aquilo pode criar uma situação para ele muito mais prejudicial. Por isso que cada caso é um caso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para a realidade daquele trabalhador. Então, tendo a negativa junto ao INSS, o próximo passo é questionar judicialmente aquele ato de indeferimento e, claro, vai ter todo aquele discorrer de uma ação judicial para fazer aquela avaliação. Perfeito. Quando a gente fala em auxílio-doença, a gente está falando de um trabalhador que está, por um período ou período indeterminado, doente, incapacitado de executar suas atividades laborais, logo sem dinheiro, porque ele não está recebendo seu salário. Estou errada? Não, né? Não, certo? Estamos falando de dinheiro aqui. E esse auxílio doença nada mais é o cumprimento da legislação, porque ele paga o INSS, agora ele está doente, tem direito de receber, enquanto ele vai melhorar, para mais cedo ou mais tarde voltar a laborar. Nesse sentido é que vem a minha questão. Como é que fica esse trabalhador que já está doente, já tem um problema de ordem, e hoje a gente está falando da saúde mental, vamos falar do dinheiro desse trabalhador. Quando é que ele vai receber? Só quando, se ele for negado na perícia, só quando a justiça der a sentença positiva para ele, e aí esses meses, esses dias, esse tempo todo que ele ficou doente, sem dinheiro, não sei como, não sabemos como, no país de hoje, tendo que pagar a sua conta de luz, a sua conta d'água, às vezes o aluguel e a comida de todo dia, além das despesas familiares e todas essas questões que vêm aí inclusas nessa história, né, da família do trabalhador, lembrando quem é o trabalhador no nosso país. A questão é, como é que fica esse dinheiro? Quando ele chegar, ele vai chegar com atrasado para
para o trabalhador ir lá e pagar a conta de luz do outro mês e tal? Como é que é isso, doutora? Carla, até uma situação que a gente chama de limbo previdenciário, né? Quando a pessoa ela precisou se afastar do trabalho, está pendente de uma análise até mesmo da condição dele de incapacidade e a empresa também não paga, né? Porque não tá, o contrato dele está suspenso, né? Em tese, por conta dessa incapacidade. Quando você tem a situação que o trabalhador ele vai precisar solicitar judicialmente esse benefício, infelizmente, durante o curso da ação judicial, ele fica sem receber. Por quê? Ele só vai receber quando o juiz ele determinar uma sentença para o caso dele. E a sentença ela vai ser dada depois que houver a perícia judicial com o médico especializado. Né? Então, assim, é triste, como você trouxe a realidade, a gente fica. Não tem nem palavras para você descrever a aflição de um pai, por exemplo, que não consegue levar o custeio, né, a renda para sua família, não consegue se manter e não tem de onde tirar. Infelizmente, a gente vê essas situações assim. Tem empresas que têm uma política, né, assistencial de amparar o trabalhador durante esse período, depois que houver o regresso da indenização, pagando esse período, ela é ressarcida, mas nós estamos falando de um Brasil hoje que não tem, por exemplo, uma rentabilidade alta. Então, muitas vezes as empresas são empresas pequenas que não têm capital para se investir nessa área assistencial, né? É uma falha estrutural da nossa sociedade. Não estou também colocando a culpa também dos empresários, que sabe Deus como os empresários estão se mantendo durante esse período, principalmente pós-pandemia, e aí ficam todos no mesmo barco tentando se equilibrar, né? E aí, no caso da ação judicial, havendo uma procedência, né, do pedido, reconhecendo a incapacidade, a sentença, a decisão judicial, ela faz com que o trabalhador ele receba todo esse período que ele ficou aguardando. A gente tem, às vezes tem cliente que brinca e fala assim, é uma poupança forçada. E acaba que é um valor que, né, que embora vai ser disponibilizado, ele não vai ser disponibilizado naquele momento que aquela família tanto necessitou, mas ele vai ser em algum momento pago pelo INSS para poder indenizar aquele período que o trabalhador ficou sem receber o seu benefício. E aí, Carla, nós temos visto até um movimento na justiça, no sentido de reconhecer dano moral para o trabalhador, quando os casos em que o INSS indefere são casos tão esdrúxulos, né? Por exemplo, da pessoa que faz perícia, o INSS perde a perícia, o laudo médico da pessoa indefere o pedido. Então, a justiça tem sido bem receptiva no sentido de analisar se aquela negativa foi algo estrutural, ou seja, do próprio direito, do próprio exercício do direito do INSS em negar, ou se foi uma falha muito grave, ao ponto até de gerar uma indenização moral para aquele trabalhador. E aí é o caso ao caso, para ver se realmente houve uma negligência do órgão no sentido de negar esse benefício. Né? Então, eu sei que não seria o alento que todos nós queríamos que o trabalhador tivesse, mas pelo menos há uma luz no fim do túnel em relação aos valores que ele ficou sem receber, podendo ter isso tudo ressarcido, com correção monetária, aplicação de juros, como a lei determina. Maravilha. E quando a gente fala de aplicação de juros, eu acho sempre muito importante lembrar que a conta de luz paga atrasada tem juros. A conta d'água paga atrasada tem juros. Se você comprou comida com seu cartão de crédito e não pagou na data, tem juros. E aí, por que que na hora de receber com atraso não tem juros? Essa matemática não fecha, ou melhor, ela vai fechar como? Ela vai prejudicar de alguma forma esse trabalhador. Ele vai comprar um bife a menos, ele vai trocar a carne pela salsicha, ele vai comprar o arroz fragmentado em vez de ser o arroz tipo um, e aí a gente vai trocando e só perdendo, porque o trabalhador é essa parte fraca nessa balança, e aí nesse caso a gente hoje está falando do INSS. A gente está chegando no final do programa, temos aí mais um minutinho, e diante de tudo que a gente conversou, se você, com a sua expertise, se o trabalhador de casa acha que ele foi lesado de alguma forma, se ele está tendo dificuldade, se está demorando muito para a perícia atrasar, o que se indica que ele faça, Maiara, diante do que a gente conversou hoje?
Bom, Carlos, se ele já bateu as portas do INSS, teve o pedido indeferido ou está aguardando há muito tempo uma decisão, e é algo interessante que a lei determina que o INSS ele tem até 45 dias para dar um desfecho no seu caso, seria a situação mesmo de ingressar com uma ação judicial. Nós não estamos aqui fomentando a judicialização das questões da vida prática, mas tem situações que a gente não pode esperar, o trabalhador ele não pode aguardar a boa vontade do INSS para dar aquilo que lhe é de direito. Então, é a questão de você não perder tempo em questionar se o INSS está certo ou errado. Se você sabe que está doente e teve um deferimento, tem que bater as portas do judiciário. E aí nós temos tanto os advogados que estão aptos a poder, né, levantar essa bandeira, representar o trabalhador. Nós temos até mesmo a justiça gratuita perante as varas federais, que também disponibilizam para o trabalhador a representação perante o tribunal. Então, assim, existem ferramentas que não vão onerar o trabalhador para ele poder questionar o seu direito. O que não pode é ele dormir no ponto e achar que, pelo fato de ter tido o benefício indeferido, isso está correto. Nem sempre está. Então, é bom ficar esse alerta para que todos possam demandar e reclamar aquilo que faz jus, né? Porque o direito que não é reclamado é um direito inexistente. Perfeito. Obrigada de verdade, Mayara. Foi um prazer conversar com você. Adoro papo entre mulheres, em que a gente tem um pouco de cuidado e carinho mais com a realidade desses nossos trabalhadores. Obrigada de verdade. É sempre um prazer falar com você. Prazer é todo meu. Ficamos aqui muito felizes de trazer um tema tão importante para esse nosso debate de hoje. Tá bom, Carlos? Muito Maravilha. obrigada. Obrigada, um beijo grande. Você de casa, fica aqui na grade da TV Petrópolis. Em breve, um novo programa Trabalhador em Foco. E a gente segue nessa luta de levar para você aí de casa a informação mais prática, mais objetiva, mais humana possível, para que você consiga manter os seus direitos já adquiridos, fazê-los serem cumpridos da forma mais assertiva. Um beijo grande, até o próximo programa. Tchau, tchau.